Na semana passada a gente parou exatamente nessa cena da multiplicação dos pães. E nesse final de semana, nos próximos 4, a gente vai meditar especialmente, particularmente esse espetacular capítulo 6 de São João. E hoje eu queria abrir uma exceção, e vai ficar mais comprido, mas fazer uma catequese e não tanto uma homilia. Eu vou tentar fazer um grande panorama, de todo o capítulo 6, para que nos próximos finais de semana, quando a gente for meditar parte por parte, a gente já tenha mais elementos para entender melhor. Por que isso? Porque aqui está o grande centro da nossa fé. O Senhor morreu, ressuscitou e nos deixou a Eucaristia. E a gente precisa ter essas verdades muito enraizadas no nosso coração, porque sem isso nós não somos católicos. Sem a fé na Eucaristia, nós não conseguimos ser bons católicos, católicos de verdade. Esse é o maior milagre de Jesus, tanto que ele é o único que está narrado nos 4 evangelhos, Mas não tanto pelo milagre em si, porque, por exemplo, a gente ouviu na primeira leitura, Eliseu também multiplicou pães, até o nosso querido Vianney aqui já fez coisa assim em certa ocasião. Então, não é tanto pelo milagre em si, que ele, claro, é grande, espetacular, diga-se de passagem, é milagre, não é partilha. Jesus fez de 5 pedaços de pão e 2 pedaços de peixe, ou 2 peixes, comida, multiplicou isso para 10.000 pessoas, mais ou menos. Comeram, sobraram 12 cestos. Mas um milagre nível de sinal. Jesus está, até esse momento, preparando o povo, os apóstolos, a igreja, tu e eu, para acreditar na Eucaristia. Não entender, é mistério, acreditar. Acreditar que Jesus resolveu ficar entre nós, num pedaço de pão e num pouco de vinho. São as loucuras do amor. Todos os milagres que Jesus fez até aqui foram sinais, sobretudo, claro, na lógica de São João. Mas isso é preparação para o que vinha, a Eucaristia. Vale a pena retomar muito rapidamente o que é sacramento. Bem, sacramento é uma ação. E ação a gente já sabe, Aquela coisa. Alguém que faz algo para alguém. Ou simplesmente faz algo, normalmente nem que seja para si, Então, nos sacramentos, quem faz é Deus, ainda que o faça através de um ser humano, normalmente o padre ou outro fiel. Em todos eles, faz o quê? Alcança a salvação que Jesus conquistou na cruz. Portanto, os sacramentos eles nos salvam, são feitos para nós, E em cada sacramento, Deus faz isso de uma forma diferente. O batismo, lavando a mancha do pecado original, a confissão, devolvendo a graça do batismo que a gente perde quando peca, o matrimônio, fazendo marido e mulher uma só carne, a Eucaristia nos dando alimento, sem o qual a gente não consegue ir para o céu. Por fim, o que faz o sacramento da Eucaristia específico? Bom, fácil, Torna o pão e o vinho em corpo e sangue de Jesus. E aqui vale a pena a gente reforçar mais uma vez algo que não pode nunca acontecer, confundir a Eucaristia com símbolo. A Eucaristia não é símbolo, não é como se fosse, é o próprio Jesus. Por isso que a gente pode dizer que a Eucaristia é o maior de todos os sacramentos. O batismo é o mais necessário, porque sem ele a gente não pode receber os outros. Mas o batismo e todos os outros são meios que Deus utiliza para nos dar a sua graça. Mas a Eucaristia, Deus não nos dá um caminho, nos dá a si mesmo. Jesus se dá a nós por inteiro, corpo, sangue, alma e divindade. A gente não encontra Jesus assim em nenhum outro lugar que não seja na Eucaristia. Quando a gente reza em casa, Jesus está presente? Sim. No terço, sim. Na meditação do Evangelho, sim. No pobre, sim. Nos outros sacramentos, sim, sempre sim. Mas não em nenhum outro deles, igual, nem no padre quando celebra a missa, tal corpo, sangue, alma e divindade. Só na Eucaristia. Voltamos à cena do Evangelho. Jesus vai para o outro lado do mar da Galileia. E ele tinha pregado então para a grande multidão e agora sente compaixão dela. Multiplica os pães e quando querem fazer ele rei, sai e vai rezar. E como eu disse, vou fazer um apanhado geral de todo o capítulo. Domingo que vem vai se pular a tempestade acalmada, Mas chama atenção para algo que São João não deixou passar. A multidão fica ali e vê que os 12 vão de barco para um lado e Jesus não vai junto nesse barco. E Jesus faz outro milagre. Ele anda sobre as águas, acalma a tempestade. Os 12 podem ver de um ângulo muito especial, ao vivo. Mas a multidão ela vai conseguir também entender que aconteceu alguma coisa extraordinária no outro dia. Quando eles descobrem que Jesus foi para o outro lado do mar, sem o barco, pois só tinha 12 barcos, como diz São João na narração do Evangelho. Jesus fez isso para fortalecer a fé deles, porque estava prestes a exigir que eles dessem um salto na fé e acreditassem que deixaria o seu corpo, no sangue
alma e divindade na Eucaristia, corpo e sangue. Vê como Jesus pensa em tudo. Já tinha feito bons milagres, curado o cego, paralítico, ressuscitado morto. Tudo isso para que eles e nós conseguissem entender, crer, ou menos crer, né? Que se ele tinha poder para tudo isso, poder para multiplicar pão, né? Para 5.000 homens, então tem poder também para alimentar o resto da humanidade com o pão do seu corpo e do seu sangue. Tinha poder para andar sobre as águas, tinha também para fazer com que o pão e o vinho não perdessem aparência, mas mudasse em corpo e sangue. A gente vai ver também nos próximos domingos Jesus chegar na sinagoga de Cafarnaum e lá fazer a promessa que hoje nos faz seguir firme na fé, dar o seu corpo e o seu sangue como alimento. E Jesus nem ressuscitou quando fala sobre isso, né? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer esse pão viverá para sempre. Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes seu sangue, não terei vida em vós. Aquele que come minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. Alguns tentam nos convencer que Jesus não quis dizer isso de forma literal. O que mais dá para entender nessa frase, né? A minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. Inclusive, os exegetas que estudam a Bíblia, né? Eles dizem que a palavra que São João usa quando escreve em grego para comer é mastigar ou comer mastigando. Não dá para entender nada diferente disso então, né? É bem claro. Mas ok, vamos dizer que Jesus quis usar essas frases em sentido figurado. Tá bem? Onde é que Jesus estava falando? Na sinagoga. Quem frequentava a sinagoga? Os pagãos ou os judeus? Os judeus. Então Jesus estava falando com quem? Com os judeus. Eles usavam essa expressão no sentido figurado, de comer a carne de alguém, até que usavam. Significava o quê? Significava que quem dizia assim, né? Vou comer a carne do fulano, tinha ódio dele, ia perseguir ele até a morte. E eles usavam também a expressão assim, beber o sangue, vou beber o sangue de alguém. Usavam. Para dizer que esse alguém seria castigado com penas muito duras. Portanto, tem algum sentido Jesus ter dito isso no modo figurado? Ficaria algo assim: eu sou o pão do céu. Quem me odiar e me perseguir vai ter a vida eterna. Quem me castigar severamente vai ter a vida eterna. Mas não, que loucura é essa? Se alguém consegue explicar isso aí, me explica, né? E o sangue? A gente já falou sobre isso, mas ajuda a entender a profundidade da Eucaristia. Os judeus, eles pensavam que a essência, o ser em si de um ser vivo, estava no seu sangue. Então, o que faz uma vaca ser vaca para um judeu? É o seu sangue. E assim a gente pode colocar qualquer outro bicho que tem sangue. Então, eles não bebiam do sangue dos animais, por um motivo bem lógico. Se eles bebessem do sangue do animal, eles vão colocar para dentro de si, né, no seu corpo, a essência desse animal. Então, lógico, se tomasse o sangue de uma vaca, eles vão ficar meio parecidos com uma vaca, né? Iam se tornar um pouco vaca. E isso leva também a outra consequência, né? Por isso eles podiam oferecer o sangue dos animais como sacrifício, porque no sangue está o animal. Então, quando Jesus diz, quem comeu o meu corpo e beber do meu sangue, vai ter vida eterna, para isso foi um grande escândalo. Se bebesse do sangue de Jesus, ele teria o próprio Jesus no corpo deles. E esse efeito realmente acontece, não é verdade? Foi isso que Jesus quis dizer. Nós recebemos a essência de Jesus, entre aspas, recebemos quem Jesus é, recebemos Jesus. Então te dá conta da grandeza do que está acontecendo em ti quando tu comunga. E agradece a Deus por isso. Mas vamos dizer que ainda alguém queira insistir na ideia de que Jesus não estava dizendo literalmente. Bem, que tal olhar para o fato de que depois de falar isso, Jesus perdeu praticamente todo mundo. Quantas vezes Jesus explicou de novo e de novo o mesmo assunto para que fosse entendido? Quantas parábolas do reino Jesus fez? O reino do céu como alguém que encontrou um tesouro, um grão de mostarda, um tesouro, né? Quando Nicodemos não entendeu a ideia de nascer de novo, Jesus explicou de outra forma. Se tivesse acontecido mal entendido, Jesus tinha explicado de outra forma. E se não fosse tudo isso, ele ainda olha para os 12 e pergunta: e vocês, querem ir embora também? Precisa insistir no que eu já disse outras vezes. É o corpo, não representa, não é como se fosse, é o sangue, não é símbolo. Jesus está na última ceia, está deixando um testamento. Eu nunca peguei um testamento na mão, mas me parece razoável acreditar que um testamento não tem espaço para figura de linguagem. O que está escrito é o que vai acontecer, isso precisa estar bem escrito, sem espaço para dúvida, precisa ter advogado que escreve para não dar erro. Além disso, Jesus é Deus, e Deus é onisciente, sabe tudo. Jesus sabia que até o dia que ele voltar para a terra, todos os católicos do mundo iam adorar ele na aparência de pão. Se ele quisesse usar uma figura de linguagem, a chance de a gente entender errado ia ser enorme, e a gente provavelmente já está aqui todo dia cometendo essa tremenda e ridícula idolatria de adorar um pedacinho de pão, uma casquinha, e parece uma bolacha.
É bastante óbvio que Jesus não queria um povo idólatra, mas não é verdade? Um detalhe aqui, quem é que já tinha pensado antes em atribuir pão a um corpo humano? Se Jesus não tivesse feito isso, se alguém pegasse um pedaço de pão e dissesse assim, ó, isso é o meu corpo, todo mundo ia achar ele no mínimo estranho, para não dizer outra coisa. Mesmo com o vinho, por mais que seja até um pouco mais parecido com o sangue, é inusitado. Se alguém quisesse usar a Eucaristia como um símbolo, por que não fez então um cordeiro, um leão? Faria mais sentido? E vale ainda lembrar que Jesus não estava falando com filósofos nem poetas, acostumados à figura de linguagem, mas com pescadores, pobres, pouco estudados, a maioria. Isso sem falar que eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo. São Paulo, quando escreve para os Coríntios, diz: quem comer e beber de forma indigna será réu do corpo e do sangue. Ou ia ser réu de um pedaço de pão. É esquisito, não é verdade? Se não fosse o corpo mesmo de Cristo. Por isso, nós cremos na Eucaristia, porque a igreja diz que é o corpo do Senhor. Uma maneira de descobrir se algo que a gente quer saber é verdade é ouvindo o que as pessoas que estavam lá têm a dizer sobre isso. O primeiro testemunho de todos é o Espírito Santo. Foi Jesus prometeu, ele daria testemunho de Jesus para nós. Depois os apóstolos estavam lá, sentados na mesa com Jesus, estavam lá no dia do capítulo 6. Os primeiros cristãos, e entre eles muitos que escutaram os próprios apóstolos contarem isso. Muitos deles depois morreram por essa verdade. E aliás, essa coisa de questionar a Eucaristia nova, tem 500 anos, mas será mesmo que por 1500 anos, em que a igreja acreditou na Eucaristia, de repente Jesus resolveu consertar o erro. Corrigiu isso com Lutero, Calvino e Companhia Limitada. Gente, por favor, né? É o Senhor, é o nosso Deus. Jesus é nosso amigo, sim, é nosso irmão, sim, mas é nosso Deus, é nosso Senhor. O adoremos, o amemos, tenhamos muita reverência diante dele. É o pão dos anjos que nos foi dado, o verbo que desceu do céu, deixou o amor perfeito para vir ser amado por nós. Demos a ele o nosso melhor, nosso amor. É na missa que o pão se torna corpo, o vinho se torna sangue. Saber e crer nisso é suficiente para querer estar na missa, querer estar com Jesus. Depois a gente vai acrescentando coisas mais não tão importantes. Podemos aprender cada vez mais sobre a missa, o que acontece lá, como são, mas o que importa é Jesus. E ele disse para fazermos isso em memória dele. Que Nossa Senhora nos ajude, que Deus nos abençoe. Amém.